Semana passada tivemos que vir aqui abordar o assunto extremamente importante, se o Bolsonaro é corno ou não. E como vocês viram, há grandes indícios e suspeitas de que ele realmente foi corneado tanto pela primeira esposa quanto pela segunda esposa. Mas o tema veio à tona porque um ex-funcionário da Ana Cristina Valle, né, ex-mulher do Bolsonaro, ele sabe-se lá por que razão ele veio e contou essa história para o portal Metrópolis. Ele vem e revela uma série de outras coisas, né? O esquema de rachadinha, né, de peculato nos gabinetes da família Bolsonaro, revelou golpes que a Ana Cristina Valle deu, e esse aspecto de ser corno, né, o Bolsonaro ser corno, foi uma coisa, né, um pequeno aspecto dessa reportagem. Tem muita coisa importante lá para revelar a natureza moral dos Bolsonaros. Então convido vocês a lerem as reportagens sobre esse assunto e assistirem também ao vídeo no qual eu falo sobre esse assunto, porque a questão de ser corno ou não, ela é secundária. Por outro lado, além disso, né, junto com isso, na verdade, quase simultaneamente, surgiu a história que foi lançada, né, a dúvida lançada pelo ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia deu uma entrevista para um podcast e ele falou o seguinte, aqui vou pôr um trechinho aqui para vocês ouvirem. Pode falar aí, Rodrigo. Por exemplo, eu acho, agora falando sério, eu tenho uma grande dúvida. Você chamava o Bolsonaro de gay? Eu acho que é. Você não tem uma mulher trabalhando com ele que ele admire, que ele tenha respeito. Não gosta. Não gosta. Não tem. E qual é o problema? Como ele fez formação militar, tô brincando não. Eu acho que esse debate a gente tem que fazer. Só fica ali. Ele não consegue assumir o que ele é. Eu tô falando sério. Eu falo isso pra todo mundo, o pessoal começa rindo, depois fala, acho que você tem razão. E daí ele jogou essa história e também, mais uma vez, o mundo veio abaixo e muita gente debatendo a sexualidade do Bolsonaro. Então, o tema de hoje será esse, mas antes de tudo, já curta esse vídeo, já deixa seu comentário aqui embaixo, dando uma boa tarde, como é que estão as coisas por aí, e também se inscreva nesse canal para a gente poder chegar a 700 mil inscritos até o fim desse ano. Então vamos falar um pouquinho sobre se Bolsonaro é gay ou não, e por que isso importa? Por que importaria se ele, sabe, gosta de outro homem? Qual o problema disso? Antes de tudo, já vou dar aqui o meu veredito sobre essa história, né? Eu duvido que o Bolsonaro seja gay, eu não acho que ele seja gay, não. Eu acho que o Rodrigo Maia jogou essa história aqui mais, talvez, para semear, sabe, a sementinha da dúvida, para jogar aqui uma isca e as pessoas fisgarem. Não acho que o Bolsonaro seja gay. E o Bolsonaro, para provar que ele não é, para que vocês vejam, né, qual é o grau de infantilidade do governo Bolsonaro e de todo mundo que o cerca, ele, no CPAC, né, que é o Congresso Conservador, que reúne, sabe, a nata de Chernobyl. Sinceramente, para você ir nesse CPAC, você tem que pôr aquelas roupas, né, de guerra química e biológica e radioativa, porque, sinceramente, foi um festival ali de criaturas pavorosas que participaram desse CPAC. E o Bolsonaro participou, e ele lá, para provar que ele não era gay, ele vai e dá um beijo maravilhoso na Michelle Bolsonaro. Vamos assistir essa cena porque realmente é o auge do patético, né? Assistam. Essa semana mesmo foi mais um festival de acusações. O Rodrigo Maia me acusou de ser gay. Se bem que eu não considero nenhum crime ser gay. Eu poderia até, se fosse o que ele falou, né, processá-lo por homofobia. Quer ver aqui? Então, o Bolsonaro vai com esse beijo aí, aparentemente ele encerrou o assunto, né? Ele não é gay, encerrou o assunto, ninguém mais vai questionar a sexualidade dele. Como eu disse, eu acho que o Bolsonaro não é gay, o que ele tem, na verdade, é um repúdio à homossexualidade, e que isso não é secundário. Ao contrário de ser corno ou não ser, essa não é uma questão secundária, porque o Bolsonaro, ele foi alguém que se tornou, né, visível e discutido e polêmico por causa das pautas de costume. Ele era alguém que participava do Super Pop para dizer, sabe, os maiores absurdos em relação a costumes, a comportamentos, a sexualidade. Ele se elege, né, em grande parte, bem, são vários fatores, mas um dos fatores foram as fake news que ele propagou referente àquilo que ele chamava de kit gay, que nas escolas estariam divulgando o material didático estimulando crianças e adolescentes a se tornarem gays.
E isso é uma bobagem completa, né? Na verdade, na época a gente já falou sobre isso, né? A gente mostrou aqui como era uma falsidade completa isso aí. Era, na verdade, um material didático para questionar papéis de gênero, questões de gênero, não tinha nada a ver com transformar ninguém em gay ou não, porque nem sequer é possível isso, né? As pessoas nascem gays, as pessoas nascem bissexuais, as pessoas nascem héteros, então não tem isso de transformar ninguém em gay. Mas o Bolsonaro vem com essa mentira, propaga essa mentira, vai na Rede Globo, né, na televisão, durante o Jornal Nacional e diz isso. Ele foi alguém que propagou essas mentiras durante toda a campanha eleitoral e muito antes disso, na verdade. Eu vou pôr para vocês aqui um compilado de frases homofóbicas do Bolsonaro durante a carreira dele, para vocês terem uma noção de que isso não é secundário. Esse ataque que ele empreende a homossexuais e as pautas de costumes, né, conservadoras, entre aspas, em defesa da família, isso é uma coisa que ele faz há muito tempo. Dois homossexuais casarem? Não, pelo não, amor de Deus. mas- Adotar a criança que vai ser um futuro gay, vai ser um futuro homossexual aquele filho. Assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Tá certo? Então, certas coisas, inclusive eu já ouvi de alguns aqui, no caminho do meu gabinete aqui, quando falei que vinha gravar esse programa, falou, olha, ainda bem que ele viu umas tomadas, meu pai me ensinou a ser homem. Acho que um garoto Não é casado, pra adotar com um casal de pra educar os homossexual, filhos, um sabe? careca, um bigodudo, qual vai ser o futuro desse garoto? A princípio vai ser homossexual também. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça que eu tiver uma boa educação. Fui um pai presente, então eu não corro esse risco. Olha, não é porque o cara faz sexo com seu órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. E eu digo que isso não é secundário justamente porque a pauta de costumes é a que mais mexe com as pessoas. Quando a gente fala de valores, quando a gente fala de coisas que nos dizem respeito em aspectos de identidade, isso mexe muito com a gente e atinge um nível também pré-racional. Quando a gente fala, por exemplo, de, sabe, propostas para o país, fala de programas de governo, né, fala sobre como vai lidar com a violência, como vai lidar com, sabe, o desemprego, como vai lidar com a inflação, por exemplo, fazer a economia aquecer, a gente fala para o nível racional. A gente está falando aqui, né, está trabalhando com aspectos lógicos, as pessoas racionais, com evidências, com os fatos. Então, assim, apresenta as evidências e como eu vou solucionar esse problema. Então, lida com aspectos da razoabilidade das pessoas. Quando a gente fala, por exemplo, de sexualidade, quando fala de aborto, por exemplo, quando fala de questões religiosas, isso trabalha com outro aspecto, que não é um aspecto racional. Então, o Bolsonaro, como ele é um sujeito que sempre opera nesse nível pré-racional, inclusive, ele sempre soube muito bem como capitalizar em cima dessas emoções. Então, por exemplo, essa noção do cidadão de bem, ou da família tradicional brasileira, ou dos conservadores, tem um apelo muito grande com um enorme segmento da população brasileira. Se você tem uma noção que diz que o brasileiro é conservador, eu não sei dizer se o brasileiro é conservador, mas há aspectos conservadores bastante enraizados no brasileiro. Porque ninguém é puramente progressista e ninguém é puramente conservador. A gente, por exemplo, quem é progressista também defende a família, também defende justiça, liberdade, direitos para as pessoas. Ou seja, a gente também quer conservar certas conquistas sociais. Não é apenas o conservador que conserva as coisas, embora eles pensem que querem conservar, né? Muitos conservadores brasileiros são, na verdade, reacionários. Eles querem retroceder a um período sem gays, eles querem retroceder a um período no qual a mulher não tinha direitos, eles querem retroceder a um período no qual negros estavam na senzala, eles querem retroceder a um período no qual apenas uma classe específica, um segmento específico, detinha o poder e detinha a voz. Então eles são reacionários, eles querem um retorno a um passado que não existe mais, que não vai voltar. O enfrentamento que eles fazem às pautas de costumes, que tem a ver também ao combate que eles fazem aos homossexuais, tem a ver a esse retrocesso, ao momento no qual os gays não poderiam se manifestar. E quando certas minorias começam a conquistar visibilidade, isso incomoda a essa classe reacionária, atrasada, bitolada, que o Bolsonaro representa muito bem. Então todo mundo tem elementos conservadores, né, de preservação de certas coisas e tem elementos muitas vezes progressistas também, de avanço, né. Inclusive já recomendei para vocês aqui um teste, que é um teste, uma bússola política, para que você possa fazer e mandar também para os seus pais, para os seus parentes, para os seus amigos, para que eles façam esse teste e possam perceber onde eles se situam nesse espectro político, porque muitas vezes é surpreendente o resultado. Tem pessoas que fizeram esse teste aí, claro, ele não é científico, né, não é um teste que vai dar uma resposta fechada, o ideal é que você entenda o que você defende e quais são os seus objetivos na sociedade. Mas muita gente me escreveu aqui depois que eu mandei esse teste anteriormente, dizendo que mandou para a mãe, achando que a mãe ia ter um resultado conservador e a mãe era super progressista, a mãe era super liberal. Então, há um conflito de ideologia nas pessoas, né? Ninguém é puramente reacionário, nem puramente, sabe, progressista, nem puramente revolucionário. As pessoas, elas vão oscilando, elas vão, sabe, sendo atravessadas por diferentes influências e ideologias. E daí, quando vem alguém e ataca nesse nível pré-racional, sabe, extraindo certas emoções das pessoas, nesse sentido, extraindo essa noção da família, sabe, da preservação da família, contra
elementos que podem prejudicar a sociedade, que é como o fascismo opera em grande medida também. O fascismo na Itália ou na Alemanha nazista, né, o que eles fizeram foi justamente isso, extrair esses elementos conservadores das pessoas e trabalhar sobre a noção da família, da pátria, da fé das pessoas, né, o nazismo nem tanto, mas trabalhar com a fé também, com essa questão religiosa, né, quase mística, dogmática. Então, eles operam desse modo. É uma maneira muito forte de você subjugar as pessoas através das emoções. O ataque que o Bolsonaro faz aos gays não é acidental. Ele compreendeu que ali ele tinha uma frente de ataque muito poderosa, porque isso fala diretamente com evangélicos, por exemplo, fala com católicos tradicionalistas, fala com reacionários no geral, fala com a terceira idade, ou seja, ele ataca numa demografia muito específica, que é a demografia que ainda apoia o Bolsonaro. Então, nesse sentido, quando o Rodrigo Maia joga essa isca, eu acho que o Bolsonaro é gay, ele sabota em parte, ou talvez jogue, né, a possibilidade de sabotar um pouco a confiança que esse eleitor tradicionalista, né, sabe, conservador, reacionário, tem no Bolsonaro, e ao mesmo tempo que força o Bolsonaro a se defender. Porque se você chamar o Bolsonaro de fascista, você não vai ver o Bolsonaro se doendo por causa disso. Você não vai ver o Bolsonaro vindo aqui se defender. Não vai ver, não vai. Principalmente porque ele é de fato um fascista, né? A gente tem visto aqui provas e mais provas de que realmente não é acidental a relação dele com neonazistas ou fascistas. Até menciono aqui, né, quando o Intercept conversa com uma professora, uma pesquisadora do nazismo no Brasil, e ela fala que os grupos neonazistas, supremacistas brancos no Brasil, foram os primeiros a apoiarem o Bolsonaro. Então, é a base original do Bolsonaro, os neonazistas brasileiros. Então, se você chamar o Bolsonaro de fascista, ele não vai se doer, ele não vai se sentir ofendido. Se você chamar o Bolsonaro de genocida, ele não vai se doer também, ele não vai se ofender com isso, porque ele disse, né, a minha especialidade é matar. Tanto que o título do meu livro é esse, a minha especialidade é matar, porque ele dizia isso. Ele tem orgulho de ser um brutamontes, violento, agressivo, ele tem um orgulho de saber ostentar arma. Não é uma ofensa para ele chamar ele de assassino, de genocida, sabe, de brutamonte, de truculento, de, sabe, psicopata. Não é uma ofensa. Mas se você chama ele de corno, como aconteceu, por exemplo, recentemente agora com a história da Ana Cristina Vale, né, do ex-funcionário dela, isso impacta porque trabalha com a masculinidade, né, com o aspecto visual e estético do homem macho que controla a situação. E se chama ele de gay, como fez o Rodrigo Maia, isso trabalha em outros aspectos que também tem a ver com o lance da masculinidade, mas que tem a ver justamente com a questão dos costumes. A Damares, por exemplo, a ministra de Direitos Humanos, ela é alguém que trabalha basicamente com os costumes e que também tem o tempo todo essa mensagem de que há uma sexualização precoce das crianças, que há esse estímulo para que elas sejam homossexuais. Então há uma criação de um demônio, assim como há o demônio do comunismo, há uma criação do demônio da ditadura gaysista, né, que era uma fala do Olavo de Carvalho, inclusive, que os gays querem dominar a sociedade para transformar todo mundo em homossexuais. Ou seja, eles vão criando esses monstros imaginários, esses inimigos imaginários, para que esse aspecto conservador da população brasileira venha, aflore, e assim as pessoas entrem num modo de defesa, numa blindagem, né? Então, assim, eu preciso me proteger, tem esse inimigo, eu preciso me proteger. Quem pode me proteger? É o másculo, é o Bolsonaro com a arma na mão. Então, quando você arranha essa imagem de masculinidade, quando você atinge que é o nervo exposto do Bolsonaro, ele se sente obrigado a ir num palco, beijar a esposa dele para provar que ele não é gay. Esse é o potencial explosivo desse tipo de confronto. É claro que não me parece muito ético fazer isso, obviamente, né? Ficar, sabe, mesmo se ele fosse homossexual, não seria um problema, mas apontar esse tipo de aspecto dele não me parece que seja ético. Mas, por outro lado, a gente tem que recordar aqui uma vez quando o Fábio Porchat disse que o que pega nesse pessoal, né, tanto no Bolsonaro quanto nos filhos, quanto nesse grupo, né, neofascista brasileiro, o que pega é isso, é dizer que tem pinto fino. Então, para quem faz humor, por exemplo, para quem trabalha com esse aspecto do deboche, da sátira, esse é realmente um viés a ser trabalhado e que surte efeito. Basta pensar na reação agora. Ele vem e se sente obrigado a dar satisfação para sua base que ele não é gay. Porque se ele fosse gay, certamente a gente pode dizer que esses 20% aí do Bolsonaro minguariam para 3%, porque as pessoas não são capazes de aceitar isso. O grupo que apoia o Bolsonaro, ele é intolerante religioso, ele é intolerante em relação a minorias étnicas, é intolerante em relação à diversidade sexual também. São pessoas que são intolerantes, elas são incapazes de aceitar o diferente. E tanto em aspectos de pauta de costumes, como eu falei, quanto politicamente. Se você diverge dele em algum sentido, se você, sabe, é um liberal clássico, não uma esquerda progressista, não uma esquerda comunista, se você for um liberal clássico para essas pessoas, você já é um comunista para eles. Porque eles são intolerantes, eles não conseguem aceitar que haja qualquer pessoa que pense diferente. Esse vídeo é importante para falar de uma coisa que não é secundária no bolsonarismo, que é o miolo do bolsonarismo isso. A pauta de costumes é aquilo que alimentou o Bolsonaro e que ainda hoje alimenta o bolsonarismo.
Ele não tem mais nada fora disso. O Bolsonaro não tem projetos para a sociedade, o Bolsonaro não tem resposta para os problemas, ele não tem compreensão do que é o Brasil, ele não sabe de nada, ele é um ignorante completo. A única coisa que ele tem é essa frente de costumes, é como ele se elegeu. Então não dá para desprezar que é esse o nervo exposto do Bolsonaro. E repito aqui, e é como ele ainda mantém a sua base inflamada. Não é projeto para o Brasil, não é resposta para a crise, não é resposta para a pandemia, é ativando esse aspecto emocional primitivo e de costumes, de valores. Ele está o tempo todo extraindo essas energias do seu eleitorado. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história, né? Primeiro sobre a fala do Rodrigo Maia, se o Bolsonaro é gay ou não, se isso importa, no final das contas. Eu acho que não importa. Se ele fosse, não importaria. Embora revelaria também um certo ressentimento, e também revelaria ali um amargor, né? Se manter no armário escondido enquanto vê outras pessoas que são, sabe, bem resolvidas. Mas não acho que seja isso o caso. Eu acho que é outro aspecto isso aqui, tem a ver com esses aspectos pré-racionais de nós contra eles, aspecto grupal mesmo. O meu grupo é mais puro, é mais justo, é mais limpo do que os demais. Então eu vou aqui solidificar esse grupo contra todos os inimigos que podem, por acaso, subverter a ordem natural da sociedade, da humanidade, da Bíblia. Ou seja, ele está explorando aqui medos primitivos de grupos intolerantes, preconceituosos e ignorantes. Me diga o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, deixe aqui embaixo seu comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal e se cuide. Abração e até mais. Tchau!